Às vezes a gente olha de fora e fala assim, nossa, é tudo perfeito, é tudo legal. Mas não, no meio disso tudo tem muito perrengue, tem muita resiliência. A gente começou lá atrás, botando as roupas da Origins numa sacola para tirar pedido com lojista que a gente nem sabia, não era do mercado, então, não sabia como é que as coisas funcionavam. Levando porrada que a gente vai aprendendo. Às vezes a gente sempre fica esperando a hora ideal das coisas, né? Mas às vezes é mais importante o timing do que você tá ali redondinho, com tudo muito bem pensado, planejado. Passou. A onda passou e você não pegou ela. Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzir isso para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, o entusiasta das boas práticas de gestão do empreendedorismo capixaba, e hoje a gente tem o prazer de receber Rafael Miranda. Ele que é administrador, especialista em gestão pela FGV, cursou o curso de Business of Fashion pelo Instituto Marangoni, em Paris, é membro do Conselho do Vale da Muqueca e um entusiasta do associativismo. É sócio fundador da empresa Origins. A Origins, que foi fundada em 2009, é uma indústria de confecção, uma varejista do ramo de moda, trabalha a regionalidade nas suas peças, trouxe o orgulho de ser capixaba, né, para suas peças, para suas roupas, que a gente usa aí no dia a dia, e vem vivenciando um crescimento impressionante nos últimos 5 anos. Rafael, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo ao Gestor. Primeiramente, obrigado a vocês pelo convite, Gabriel, Bruno, um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho do que a gente aprendeu no meio dessa jornada aí, né? Bacana. Fala um pouquinho para nós da ideia de criar a Origins, como que nasceu a Origins? Bom, a Origins nasceu de um projeto de faculdade, na verdade, né? Eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio em Breckenridge, no Colorado, e lá eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz chamado Max, que tinha uma fábrica de roupa para snowboard. E o engraçado é que ele vendia essas roupas só para os locais, ou para alguns chegados dos locais, né? Alguém que era bem próximo ali. E eu tive a oportunidade de usar a roupa deles, eles tinham tipo um pirulito assim no ombro, era a marca deles, né? E onde eles chegavam na cidade, seja na montanha, num pub, numa pizzaria, os caras eram assim, a atração da cidade, né? Eles eram de fato os protagonistas. E aí voltando para Vitória, era no meu último ano de faculdade, né? O professor lá falou que o plano final, né, para aprovação era fazer um business plan de uma empresa com impacto local. E aí eu lembrando daquela experiência que eu tinha vivido, eu falei, cara, eu estava numa cidade de 5, 10 mil habitantes, né? E aqui em Vitória, Vila Velha, 500 mil de habitantes e tal, e a gente sempre está à sombra de outros estados. Você está andando na praia de Cambori, é alguém em Ipanema Beach. Você vai em Domingos Martins, Pedra Azul, o cara tá usando Leblon. Eu falei, cara, tem alguma coisa de muito errado. Isso há 13 anos atrás, né? Não tinha ainda nenhuma marca capixaba, nós fomos pioneiros nesse resgate do orgulho local, né, nesse sentimento de pertencimento local. Então foi assim que começou a Origins, com um business plan, que depois eu compartilhando essa ideia com amigos, familiares e tal, um dos meus melhores amigos de infância, o Igor, né, falou, cara, sensacional a ideia e tal, você não tem vontade de tocar não? Na época ele trabalhava numa grande indústria, né, e eu falei, vamos embora. Eu trabalhava numa empresa familiar, né, da qual eu era sócio na ocasião, e a gente decidiu mudar os rumos aí e começar a empreender, e assim nasceu Origins em 2009. De alguma forma você achou que essa questão do localismo capixaba poderia ser uma barreira no início, assim, você falou, cara, sei lá, vou fazer uma camisa do Convento da Penha, será que as pessoas vão usar? Vocês pensaram, teve esse receio? Cara, então, eu sempre fui um cara muito entusiasta, muito positivo, então eu tenho um processo de autoconvencimento que eu tento, sabe, pensar em tudo que pode dar errado, e eu compartilho muito das minhas ideias também com pessoas próximas, né? A gente, às vezes, tem pessoas que sentem o medo de compartilhar, vão copiar a minha ideia, não sei o quê. Isso nunca foi um medo que a gente teve, porque, né, quando você está com uma ideia formatada na cabeça, se alguém vai copiar, está sempre um passo atrás. Né? Então, a gente
de certa forma, né, pensou, pô, será que vai colar e tal, mas sempre acreditamos que era uma ideia que ia dar certo, né, porque, queira ou não, quando você mexe com o sentimento da pessoa pela sua região, né, cria-se um sentimento nostálgico, um sentimento de conexão, de você lembrar das suas raízes, da sua família, etc e tal. Então a gente sempre acreditou nesse apelo emocional que iria trazer essa questão do regionalismo, né. E se deu certo lá no Rio, porque não daria aqui? Sem dúvida. E hoje, de certa forma, você já vende agora também, você diversificou, né? Nós vamos chegar lá, mas já dando um passo para os dias de hoje, você vende também agora Ipanema Beach, né? Assim, vocês expandiram e estão vendendo peças com localismo para outras regiões, né? Sim, exatamente, né? A questão do Rio, inclusive, é uma coisa que foi um benchmark pra gente. Obviamente que a gente adora o Rio de Janeiro também. Sou torcedor do Flamengo, né? Daqui a alguns dias eu tô indo para lá ver o jogo do Flamengo e do Corinthians. Boa. Mas a gente acredita que cada um tem sua própria origem, né? Então, se eu tô no Rio, naturalmente falar de carioca para carioca, né? Aqui no Espírito Santo, de capixaba para capixaba, mineiro para mineiro e assim por diante. Então, a gente acredita nesse poder, né, de valorizar as culturas, respeitando que cada um tem sua própria origem, né? E a gente tem uma estratégia bacana para ter essa autoridade local e não virar um Raul lá no estado onde a gente está chegando, né? O cara fala, pô, mas o cara tá falando aqui da minha região, nem conhece nada. Então a gente tem uma estratégia específica para isso, que seria conectar designers, embaixadores, né, e empreendedores locais, assim como a gente faz aqui no Espírito Santo, se conectando com as diversas pontas, né, na esfera pública, na esfera dos empreendedores, na esfera até da academia, né, e se envolvendo com vários stakeholders locais para que a gente tenha, de fato, essa autoridade local e né, comunique isso através das nossas estampas. Rafael, à primeira vista, eu entendo que como surgiu de um projeto ali de final da faculdade e eventualmente você não era alguém do ramo de produção, enfim, texto e tudo mais, naturalmente você teve alguns desafios ali, mas o objetivo que você tinha inicialmente era resgatar um pouco dessas raízes capixabas. Exatamente. Em que momento você começou a ter um pouco dessa compreensão de que era possível também explorar outras origens e não apenas a origem do capixaba em si? E como é que foi essa virada de chave, ou se isso de fato ocorreu? Cara, então, tiveram alguns momentos pontuais que nos levaram a entender que esse era o caminho, né? Quando a gente começou, essencialmente com uma marca capixaba, né, vendendo as coisas do Espírito Santo, só que logo a gente começou a ganhar alguns prêmios. A gente ganhou o prêmio do Vitória Moda. Naquela ocasião, vários representantes estavam presentes no nosso desfile, né, indo no nosso stand de vendas, e gostaram muito da pegada, representantes de fora do estado, né, empresários de fora do estado, e a gente teve a oportunidade de conhecer um cara chamado Edson Daguano, que ele foi um dos fundadores da Elos, né, ele que trouxe a Calvin Klein para o Brasil, é um dos grandes nomes aí de consultoria na parte de moda no Brasil, e ele convidou a gente para ir até o escritório dele em São Paulo para um bate-papo, né? E ali a gente conversando sobre esse tema de expansão e tudo mais, a gente viu que não faria sentido a gente levar, né, uma estampa capixaba poca, Vitorinha e tal, lá para o Maranhão, lá para Goiás, que ninguém ia entender nada. Uhum. Né? Então a gente já começou a maturar essa ideia e a gente criou um plano de expansão no mercado multimarcas, no atacado. Uhum. Né? Essa foi a forma de crescimento de quando a gente fundou a marca até 2015. A gente chegou em 16 estados, em mais de 300 lojas multimarcas que venderam origens. E ali, fazendo uma tabelinha com o empreendedor lá na ponta, com o lojista, eles falavam, pô, faz uma coleção daqui também, a gente vê no Instagram da Origens aí, coisas de Vitória. Porque o regionalismo é um dos pilares da marca, mas a gente também tem outros braços. A gente fala sobre sustentabilidade, a gente fala sobre música, a gente fala sobre viagens em nossas coleções. Né, já pensando no quê? Cara, vou vender no Brasil inteiro. Se eu tiver que customizar 100% da coleção para cada lugar, inviabiliza. Eu preciso de ter um guarda-chuva, onde eu vou falar de musicalidade, brasilidade, de natureza, que eu consiga vender em qualquer lugar do Brasil, e um percentual da coleção, aí sim, é uma questão customizada.
os lojistas começaram a pedir essas estampas e nos ajudaram. Cara, que as gírias que bombam são essas, os lugares que, né, tem muito turista é esse, os locais gostam muito de estar nessas regiões. Começaram a dar as ideias que a gente precisava para produzir as estampas de lá. E aí eles aprovavam as estampas e tal, fizemos coleções cápsulas de cada região que a gente estava, de cada estado, que tinha mais de 5 lojas multimarcas. E aí explodiu de vender. O cara falava, pô, eu vendo aqui na minha loja marca X, Y, Z, que são consolidadas no mercado, mas vocês vendem muito mais, vocês estão girando muito mais porque vocês têm a qualidade, né, que compete com essas marcas, e ainda você está entregando algo que faz sentido pro cara, porque da mesma forma que aqui no Espírito Santo as marcas cariocas vendiam, a gente começou a perceber que lá fora também era o mesmo movimento, né? As lojas de lá, o nome delas era Ressaca Carioca, Armazém do Rio, Garota de Ipanema, o nome das lojas eram esses, lá no Nordeste, no Centro-Oeste. Então a gente começou a perceber que era uma característica similar. E aí a gente falou, pô, esses locais não têm uma marca para chamar de sua. Né? Eles não conseguem estampar no peito o orgulho de ser daquela terra. Começamos a fazer essas coleções e a marca decolou nas regiões. Hoje vocês estão com esse modelo, em quantos estados? Em quantos locais, né? Hoje a gente tem coleção de 7 estados, né? Além do Espírito Santo, mais 6 estados. E agora a gente pretende voltar ao mercado multimarcas a partir de 2023 e também estamos finalizando nosso modelo de franquias, que é a forma de expansão que a gente vai canalizar agora também. Perfeito. Né? E até voltando à sua pergunta, um passo importante também para esse racional, né, de vender para cada região a sua própria origem, foi muito do curso também que eu tive a oportunidade de fazer em Paris, no Instituto Marangoni, né, de gestão de moda. Né? E lá eles batiam muito na tecla do local, né, pensar local, agir global. Então a gente sempre pensou nessa ideia, uma forma de escalar o negócio onde faça sentido para as pessoas daquela região, mas a gente consegue fazer um guarda-chuva para escalar o negócio. Uma questão interessante de escalabilidade, mas ao mesmo tempo que pode ser um contraponto em relação à escala, talvez um conceito de fast fashion, né? Então a gente tem, por exemplo, a Zara, que é uma empresa global, que ela acaba tendo, se eu não me engano, coleções que mudam na loja toda semana, praticamente. E um dos pilares que você citou é a sustentabilidade, né? Como é que você enxerga esse tipo de moda que acaba sendo quase como uma substituição de roupas ali, você entendendo Sim. que a moda é muito volátil, em detrimento da sustentabilidade, ou seja, de focar às vezes em qualidade de produto, em você ter uma peça por um longo período. Como é que vocês avaliam isso em relação ao que existe no mercado também? Cara, é inevitável falar do mercado de moda, que é um dos mercados, a indústria mais poluentes, né, que se tem hoje em dia. O que a gente tem tentado trabalhar é de trabalhar com malhas orgânicas, né, com malhas que têm um tingimento natural, como borra de café, que a gente já está trabalhando, né, entre outros tipos de tingimento que agridem menos a natureza, porque o processo de você tingir a peça, né, existem algumas fábricas que não tem o processo ideal, vamos dizer assim, acaba poluindo alguns leitos de rios, etc. e tal. Então a gente tenta trabalhar com fábricas certificadas, com malhas que agridem menos, e também a gente trabalha muito com um apelo sustentável, não só na parte conceitual, né, para trazer uma conscientização, trazer uma reflexão através de nossas coleções, mas também com ações conjuntas com ONGs, né? A gente fez um trabalho muito bacana em 2018, que a gente ganhou o prêmio em Cannes, Act Responsible, né? E depois em Lusófonos, Lisboa, com a coleção Água Sagrada. Nessa coleção a gente tinha uma parceria com uma ONG, onde a gente ajudou não só a população ribeirinha do Rio Doce, que foi afetado pelo desastre de Mariana, mas também no resgate ali de nascentes do Rio Doce, né? Ajudando a recuperar essas nascentes. Foi um trabalho fantástico, a gente ganhou esse prêmio em Cannes, em Lusófonos, e a gente vem fazendo isso em várias coleções, não só voltado para a natureza, mas também ações sociais. A gente tem parceria, por exemplo, com o Instituto Braille,
né, onde a gente colocou na barra das nossas peças a descrição da estampa em alto relevo, em braille, né? Dessa forma, as pessoas que têm alguma deficiência visual conseguem escolher suas próprias peças sem precisar da ajuda de ninguém, né? Então, a gente, toda coleção, a gente faz alguma parceria ou ativa os nossos parceiros para fazer algo que a gente consiga, de certa forma, devolver, né, algum dano que a gente venha a causar, né? E isso é uma coisa que não tem como esconder. A gente tenta minimizar ao máximo, né, esse processo, e devolver de alguma forma um pouco daquilo que a gente está tirando da natureza. Atualmente a gente tem uma agenda do mercado, ou não necessariamente de mercado, mas sim de algumas restrições ou de algumas políticas relacionadas ao ESG, né? Enfim, do ambiente, social, enfim, governamental, de modo geral. Como é que você enxerga isso dentro do negócio, aí pensando aí até mesmo no nosso público? Você enxerga que esse tipo de posicionamento ou essas ações, elas conseguem serem revertidas também em sustentabilidade do negócio em si? Ou seja, é mais algo para fora da empresa como sendo quase como uma comunicação, ou isso de fato pode se traduzir eventualmente em lucro para o negócio? Cara, eu certamente acredito que isso possa trazer bons resultados para a empresa, desde que seja algo que esteja no DNA da empresa, né? E não uma questão que você, né, crie, se aposse de uma coisa que você não é, né? Então, a gente tenta fazer isso na essência do negócio. A gente tem uma pontuação excelente no programa Humanizadas, né? A gente agora está submetendo o nosso projeto da Origens também no Sistema B. Poucas empresas no Brasil possuem esse selo e a gente já está tentando se certificar, porque a gente acredita que as pessoas enxergam valor nisso. Né? Se for feito de uma forma orgânica e verdadeira, né, as pessoas acreditam nas empresas do bem, né? Elas certamente pode ser um diferencial na hora de consumir, né, um produto, se ela entende que aquela marca, ela de fato, né, possui ações que vão estar entregando algum benefício para a sociedade, né? Então, eu acho que sim, pode ser muito sustentável para o negócio, e até voltando à questão que você falou, da questão do fast fashion e tudo mais, realmente virou uma tendência, né? Você está ali sempre lançando novidade e estimulando esse consumo, né? A Origens, ela tenta equilibrar isso daí, até fazendo ações de doações de agasalhos, de peças que não necessariamente sejam da Origens, por exemplo, para ganhar um desconto, né? Então a gente faz essa moda sustentável, essa moda que tem um ciclo de reaproveitamento, de reciclagem. Então a gente tenta trazer isso desde do lixo que é separado dentro do escritório até lá na ponta, fazendo ações para que esse consumo ele seja ao menos um ciclo onde não vai denegrir mais ainda, né, o meio ambiente. Perfeito. Rafael, eu queria voltar às origens, lá em 2009, né, quando vocês criaram o business, e talvez a gente explorar um pouquinho mais essa questão dos canais de vendas que vocês foram passando e testando ao longo desse tempo, né, já de 12 anos. Vocês começaram vendendo, produzindo e vendendo para o varejo, certo? Qual que foi a ideia e qual que foi a importância de vender para o varejo na história da Origens? Olha, para a gente, naquele momento, a gente começou com um capital muito baixo, né? A gente pegou ali as poucas economias que eu tinha e o Igor tinha na ocasião, juntamos ali, eu acho que, sei lá, uns 10 contos na época e falamos, porra, o que dá para fazer com isso? Né? São 300 peças que dá para fazer. Hoje em dia não dá para fazer metade com esse dinheiro, mas na época dava para fazer umas 300. E fizemos aquelas peças, começamos a vender para os amigos, familiares, etc e tal. E logo de cara já surgiu o interesse de algumas lojas multimarcas em revender Origens. Então, assim, como a gente não tinha capital para abrir uma loja própria, né, sei lá, na época ainda o e-commerce não era uma realidade, estou falando de 13 anos atrás, né? Então, o modo mais fácil da gente crescer e mais barato, vamos dizer assim,
era pulverizar a marca no mercado através do multimarcas, né? A gente ia ganhar no volume, a gente produzia os mostruários, tirava os pedidos, né? E através desses pedidos já garantidos, vamos dizer assim, que dava uma entrada, um sinal para poder garantir aquele pedido, a gente produzia, né? Então era uma forma mais fácil de conseguir crescer até menos arriscado, vamos dizer assim, porque a gente só produzia depois que o pedido era tirado, né? Tinha ali um período, um prazo de entrega de 60 dias e tal. No mercado de multimarcas é com bastante antecedência que você vende as coleções. E dessa forma foi. A gente começou a vender aqui em Vitória, em Linhares. Depois a gente começou a vender praticamente em todos os municípios aqui do Espírito Santo. Ganhamos alguns prêmios, surgiu interesse do mercado de fora. E assim foi até a gente chegar em 16 estados, 300 e poucas lojas multimarcas. E a gente acabou mudando de direção, porque em 2014 e 2015 teve uma crise econômica muito forte a nível, né, o macro Brasil. Sim. E a gente começou a perceber que a inadimplência, que era controlada na formação de preço ali, não batia 2% de inadimplência. Ela foi para 10, 15%, que era a margem de lucro do canal, né? E ali a gente falou, cara, vamos ter que agir rápido, né? Ou a gente muda de direção, a gente estava com estoque lá no teto para entregar as peças para o mercado. E falou, cara, com esse tanto de peça aqui a gente abre umas 3, 4 lojas. Então, ao invés de faturar para os caras e não saber se vai receber, por outro lado, se a inadimplência cresceu no atacado, por outro, tem um monte de loja fechada aqui, perto da gente. Vamos negociar. E assim a gente fez, né? Formatamos um modelo de negócio com estoque que gerava mais rápido, estoque baixo. Abrimos 3 lojas e... Isso foi em que ano? 2015. As primeiras lojas da Origens foram abertas em 2015. A gente abriu uma primeira loja, que era tipo uma loja conceito, que nos ajudava a fechar negócios no atacado. Nosso representante pegava o cliente, levava na nossa loja, que ficava ali no miolo da Praia do Canto, e aquilo ali, né, dava uma credibilidade para a marca que estava começando, né, e a gente fechou muitos negócios por conta disso. Só que, a partir de um certo momento, aquela loja representava 10% do faturamento da empresa, 5%. Né? Majoritariamente, o faturamento era do atacado. Né? Então, a gente estava bem concentrado ali, e na época a gente teve que tomar uma decisão rápida e foi o que, de fato, ajudou a gente a continuar a caminhada. Né? Certamente, se a gente tivesse insistido ali no mercado multimarcas naquele momento, talvez poderia ter tido outro... Hoje o canal multimarcas ainda existe ou não? Agora... Hoje a gente faz uma demanda customizada. Nós fazemos muitas parcerias com grandes empresas, como Arcelor, Wine, dentre outras que a gente, né, fecha uma demanda customizada. Esse substituiu o atacado. A gente produz cerca de 2.000 peças mês só para essa demanda de grandes parceiros. Né? A gente é bem procurado para isso, muito aqui no Espírito Santo, mas também fora dele, como a gente participou da Endeavor, como a gente participou de alguns programas fora do estado, então acaba surgindo essas demandas dali. Porém, a partir de 2023, a gente pretende voltar ao mercado de multimarcas ou atacado. Né? A gente pretendia voltar em 2020, mas com a chegada da pandemia, né, e a dificuldade do varejo ali, a gente decidiu dar uma segurada para 2023. Essa parceria eu acho que é um aspecto interessante, que ele pode ser até um business para o seu parceiro também, né? Com certeza. A gente faz parte do Instituto Líderes do Amanhã. Exatamente. E ali criou-se ali o conceito do Ila Shop, né, no qual produzem peças com origens, né, com valores ali do Líderes, etc., e acaba sendo uma forma de receita para o Instituto também, né? Então, e a outra também que eu lembro muito bem, é da minha empresa, por exemplo, a gente produziu uniformes, né, com vocês, uniformes mais cool, né, mais descolados e tal. Imagino que isso tem uma demanda e possa ser explorado, e quem estiver nos ouvindo, tiver interesse, tem potencial de fazer parceria com a Origens nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. A gente, cara, tem o maior orgulho de ser procurado, né, por diversas empresas de diversos tamanhos, exatamente para traduzir, às vezes, o universo daquela empresa, daquele projeto, daquela ação, né, através das estampas. A gente costuma falar que as pessoas se comunicam através das nossas coleções, e assim a gente faz com os parceiros. Um processo de imersão,
estudamos aquele universo daquela empresa, né, e traduzimos isso numa coleção cápsula ou em alguma peça pontual. Então a gente tem parceria com Folha Vitória, com Boas Alimentos, com Arcelor, como eu disse, com a própria Wine, FUCAP, que né, estamos presentes lá no Hub também. A gente prototipou o nosso modelo de stand em aeroporto, que é um dos projetos aí pivô, né, da escala do nosso modelo de franquias. Então, e dá muito certo. Tem alguns que optam por né, ter uma visibilidade, de propagar a sua marca, né, o seu propósito através de estampas sem um fim lucrativo, mas tem muitos que aproveitam a oportunidade para criar seu próprio shop ali e fazer, né, alguma renda, né, enfim, tirar alguma receita desse, né, como é que esse modelo para vocês, assim, né, por exemplo, eu tenho alguns produtos da Origem, tenho camisa da Origem, de coleção, por exemplo, capixaba, mas eu tenho outros produtos, no caso do Líderes do Amanhã, tenho boné, por exemplo, da Azurra com a Origem e tudo mais. Mas para a Origem, de fato, como é que esse modelo acaba sendo rentável? Como é que, por exemplo, para o parceiro, como é que é o valor que acaba sendo repassado, isso acaba sendo de forma transparente? Porque não necessariamente é um modelo white label, né? Ou seja, aparece a marca da Origens em conjunto com a marca da empresa que está ali utilizando aquelas peças ou confeccionando aqueles produtos, né? Qual que foi esse modelo de escolha? Se isso hoje para vocês é um modelo relevante, vocês acabam avaliando as parcerias daquilo que de fato é estratégico para ampliação da marca, é mais um investimento de marca ou acaba sendo também algo que traz uma rentabilidade relevante para o negócio? Então, a gente pensa assim, tem que ser um canal sustentável, né? A gente assim, não tem como pensar apenas em vamos fazer... Nós não somos uma private label, nós não somos uma facção que, qualquer tipo de negócio encomenda um certo tipo de peça, não perco o foco do meu negócio. Então, de fato, a gente estuda estrategicamente se é interessante, né, a gente criar essa colaboração com a marca parceira, e também a gente precisa de entender se o parceiro que está do outro lado enxerga valor em ter Origens com eles, porque como nós terceirizamos o processo produtivo, então se a pessoa não enxergar valor na marca Origens, né, sendo parceiro daquela colaboração, às vezes ela pode achar um fornecedor, uma facção, né, no polo como a gente tem aqui, Cobilândia, Santo Inês, e pedir para fazer o corte da malha, e pedir para fazer aquele processo, mas a gente acredita que esses parceiros procuram a gente exatamente porque ele não quer se preocupar no processo da cadeia produtiva inteiro, ele enxerga valor na marca Origens, poxa, eu tenho uma grife que assina a minha coleção, né, uma marca querida pelos capixabas e tudo mais, e também a gente aplica um valor que é o mesmo do atacado, ou seja, aquele pedido mínimo que era de 100 e poucas peças no atacado para uma loja multimarcas, a gente diminuiu um pouquinho esse pedido para 50 peças, né, nessas demandas customizadas, né, com o valor que sustenta esse canal, sabe? Então, para a gente, de fato, entrega resultado, de visibilidade, né, e no aspecto sustentável de manter um canal onde eu envolvo a minha equipe inteira. Queira ou não, eu faço um processo, né, de produção como eu faço para a minha coleção que eu vendo dentro da minha loja. Um processo criativo, um processo de estudar o melhor mix, né, de estudar os materiais utilizados, as texturas, né, tem a parte da produção, gestão da produção, tem a parte da expedição. Então, chega tudo customizado, bonitinho, com tag, com a sacola, com tudo para o parceiro. Né? Então, é o mesmo processo que a gente faz para criar uma coleção para nossa marca. Então, acho que é esse valor, esse carinho, esse cuidado que a gente consegue entregar para o parceiro. Perfeito. Eu queria explorar um ponto que você citou brevemente, mas acho que vale a pena a gente explorar isso, que é a empresa ela veio, obviamente, num crescimento, ela teve um crescimento de faturamento, acho que dá para a gente explorar isso um pouco depois, mas eu entendo que a partir dessa expansão e a partir da visibilidade que a marca passou a ter também, vocês começaram a se inserir em alguns programas, né? Sim. E um que eu particularmente conheço bastante, já vi algumas empresas aqui do estado participarem e que tem uma relevância nacional e até mesmo internacional, é a Scale Up da Endeavor. Isso.
você puder comentar para a gente como é que foi esse processo, por exemplo, de escolha, né, desse programa, como que esse programa veio a trazer aí para vocês, de fato, um potencial de escalabilidade, que tipo de ferramenta o programa acaba passando para os empreendedores, para as empresas de modo geral, e como que isso hoje se conecta com a estratégia de vocês, para o que vocês têm projetado aí para o futuro. Cara, então, o programa do Scale Up foi uma conquista, assim, que a gente comemora até hoje, né? Porque poucas empresas, para você ter noção, esse programa do Scale Up Endeavor, que foi, né, teve como sponsor o Santander, né? Ele teve mais de 1.200 empresas inscritas no programa, né? Entre startups, né, em sua maioria startups de viés tecnológico e tal, né? E foram apenas 10 escolhidas. Nós fomos a única de fora de São Paulo dentre as 10 escolhidas. Então, para a gente foi um orgulho ser uma das poucas empresas capixabas a participar do programa de Scale Up da Endeavor, né? Uma das poucas empresas atuando no mercado bem tradicional, como que a gente atua, né? Mas vários aspectos levaram a gente a participar desse programa, né? E aí eu tenho um storytelling aqui para fazer, né? Porque tudo isso que a gente falou em termos de premiação em Cannes, né, tá participando do programa Humanizadas, participar de ações sociais como um todo, e principalmente, obviamente, participando de um programa de Scale Up, que é um programa de empresas que estão escalando, que tem potencial de crescimento acima da média. A gente também teve que apresentar números. Então, contextualizando tudo isso que a gente veio fazendo ao longo do tempo, nos levou a ser credenciados para chegar na Endeavor. E como que a gente chegou lá? Como que a gente descobriu esse programa? Cara, é muito interessante como você vai fazendo conexões ao longo do tempo, e sem você saber, elas vão te levando a outras situações, né? Eu lembro até hoje que quando eu conheci o Rogério Salume da Wine, a gente a gente assistiu uma palestra do Rogério Salume num evento que a gente estava participando, que é o evento Exagerado do meu amigo Vitor, né? E ali a gente, ficou, cara, a gente tem que colar nesse cara, o cara é sensacional, não sei como que a gente vai, papapá. A coincidência, o gestor de marketing dele tinha uma loja de suplemento alimentar que ficava do lado da minha. E o irmão do meu sócio da época, né, a gente tinha um terceiro sócio, o irmão dele era amigo desse cara, que é o Edu Conzendei. Aí a gente, conversando com ele e tal, ele, cara, vamos fazer umas peças da Origens lá na Wine, vamos, não sei o que e tal, já fomos assim, amarradão, né? Chegamos lá na Wine, aquela coisa gigante e tudo mais, a gente vislumbrado ali, né, com o estilo de gestão que eles têm, a galera mais à vontade e tudo, a gente comentando aí, meu sócio, era isso que a gente tinha que ter lá na Origens, não sei o que, né, aquele negócio todo. Aí, cara, conversando com o Edu, a gente estava projetando de fazer uns uniformes mais descolados para a Wine e algumas ações para o clube de assinantes da Wine, né? E também, na época, eles também vendiam cerveja e tal, tinha uma plataforma de cerveja. A gente fez uma ação tanto para vender no site deles, para os assinantes, quanto ação interna de marketing, para as equipes de marketing lá. E deu certo pra caramba. Então, a gente foi 1, 2, 3, 4 vezes lá, até que teve um dia que o Rogério tava lá na sala dele, toda de vidro, não sei o que e tal, tava ele e o Ricardo Buteri lá, e o Edu, vocês querem conhecer o Rogério? Não, né? Claro, pelo amor de Deus, tá? E fomos lá, entregamos uma peça pra ele, ele falou, eu sou fãzão da Origens, eu uso Origens, não sei o que e tal, dali nasceu uma amizade, né? Tempos depois, ele acabou, eu e ele, né, junto com outros empreendedores, fundamos o Vale da Muqueca, que agora tá até tomando novos rumos, né? A gente formalizou a associação e tudo. Bacana. Né? E temos grandes projetos, mas lá atrás a gente se juntou com outros empresários e fundamos o Vale da Muqueca, que foi uma junção de pessoas que tinham o mesmo propósito, né? Eu acredito muito nisso, né? Nessa parte associativista de estar junto, imbuídos de um sentimento comum, né? Para fazer o negócio acontecer.
explodiu a ideia do Vale, né, que seria ser um guarda-chuva ali que conectasse a academia, né, a esfera pública e os empresários. E assim a gente fez, conectando hubs, conectando pessoas, conectando todos os agentes locais para elevar, né, o Vitória para ser um eixo de empreendedorismo e inovação. Né? E ali depois eu fui convidado a ir para uma imersão no MEI, que era um programa da FAPESP, né, de imersão de inovação em São Paulo, onde a gente visitou Mercado Livre, todos os hubs de inovação existentes lá, Facebook Hack, enfim, todas as empresas de tecnologia e inovação lá em São Paulo. Foi uma semana de imersão, e lá eu conheci um cara que trabalhava na Endeavor. Então, olha como é que uma coisa vai levando a outra, né? Eu jamais chegaria lá se eu não tivesse me conectado, não só com o Rogério, mas com outros empresários que nos ajudou a fundar o Vale da Muqueca, que me ajudou a ir para esse programa de imersão, que me ajudou a conectar com um cara que trabalhava lá na Endeavor. E ele falou, cara, sua empresa tem tudo a ver, ela tem apelo social, ela está em escala, tem potencial de crescimento. É uma empresa que tem uma inovação, vamos dizer assim, de conceitual, né, de tocar as pessoas, de levar a diversidade do Brasil, né, através das suas estampas e tudo mais. Então, pô, se inscreve lá no programa e tal. Eu falei, pô, mas será? Não sou uma empresa de tecnologia? Ele, não, mas inscreve lá que vocês têm todos os requisitos para conseguir chegar, e chegamos. Né? E aquilo ali abriu portas para a gente, depois a participar né, como uma das empresas do Hub FUCAP, né, ganhamos aporte de fundo de investimento. Certamente foi um divisor de águas ali para a gente participar desse tipo de programa. Esse ponto do Hub da FUCAP, também pegando o gancho aí, a gente esteve conversando com o Valsemiro e ele fala que, né, contextualizou que o Hub está justamente trazendo empresas e trazendo a academia para ter ali um estudo de caso na prática. Né? Exatamente. Foi isso que aconteceu com vocês? Como que também, dentro da estratégia, né, da história de crescimento da Origens, qual que é o papel que a FUCAP teve na história de sucesso e como que foi essa construção aí alinhada à estratégia de vocês também? Cara, então, a FUCAP ela veio no momento onde a gente foi durante o programa de scale-up da Endeavor, né, e a gente já estava ali ganhando uma escala para ultrapassar a barreira do simples, né, onde começa a dar dor de barriga, onde começa a dor do crescimento, você começa a ficar latente, você começa a pensar assim, porra, é melhor ser pequeno. Melhor ser multissimples, né? O termo, já ouvi esse termo também. Vou ser multissimples. Vou ter um monte de CNPJ no simples e tá tudo certo. Exatamente. E eles vieram para organizar toda essa parte, né, de organograma, de gestão, de governança, e foram essenciais para esse momento da empresa, porque de fato é onde separa, né, um momento do outro ali. Né? A gente teve vários ciclos dentro da Origem, mas de fato você tá faturando ali 2, 3 milhões ali, né, num certo momento, de repente você está faturando 8, 10, tudo muda, né? O desafio de pessoas, o desafio de planejamento tributário, jurídico, demandas que não existiam antes, que você tem que ter um suporte de quem tem know-how, quem tem mais conhecimento. Então a academia, né, a FUCAP, sendo uma das business schools de maior renome no mercado, ela nos ajudou muito nesse sentido, trazendo profissionais gabaritados, fazendo a junção com os alunos também, lançando desafios junto aos alunos para nos ajudar em soluções dentro da Origens. Então, foi tem sido um momento de muito aprendizado, né? Que certamente foi uma junção, um casamento muito bacana aí com eles. Ô Rafa, ainda voltando na questão do canal de venda, vocês fizeram um movimento interessante primeiro, de lojas próprias, e depois eu vou chamar, não sei se vou falar da forma correta, mas de lojas conceituais, né, que pelo menos é o K1, e é o caso lá também, junto em parceria com a Azurra, em Pedra Azul. E se eu me recordo bem, foi no momento, inclusive, que a gente tinha uma instabilidade econômica, né, e vocês
fizeram esse movimento de ir para o K1, abrir a loja, às vezes até com certa desconfiança, né, do público geral. Pô, será que vai dar certo? O que vai ser esse? Porque era o primeiro quiosque que era, né, revitalizado e tal. E hoje é um point de Vitória, né? Acho que o sucesso da sua audácia por optar por isso assim, foi recompensada, né? E aí, como que foi essa ideia da loja conceito? O que ela traz diferente, por exemplo, de uma loja de shopping? O que vocês quiseram trabalhar ali, né? Só para quem não conhece, está associado a um restaurante, né? A mesma coisa da Azurra também, que é um local muito bem frequentado. Então você tem ali, você vai almoçar no restaurante, e do lado ali tem a loja da Origens, né? Então, como que foi essa ideia e qual que é a proposta e como que ela se difere, né, de uma loja de shopping, por exemplo? Na verdade, assim, a Origens ela sempre acreditou em parcerias estratégicas, né? E como eu falei com vocês, a gente tem esse processo primeiro de fazer um autoconvencimento, que é estudando o mercado, que é compartilhando a ideia com outras pessoas. Essa parceria em questão ali no K1, ela foi uma ideia pouco aprovada, né? Ela foi uma ideia, poucos adeptos a essa ideia, né? Que falava assim, cara, você vai montar uma loja num quiosque da praia, eu não levo 10 conto para tomar uma água de coco, eu vou levar dinheiro para comprar roupa. Pô, você tá de sacanagem comigo, né? E, pô, conversei com um, conversei com outro. E aí a gente já tinha na cabeça mais ou menos um modelo de negócio para fazer ali, mas precisava de trazer um parceiro, né, que assumisse a praça de restaurante, do rooftop, né, e a gente não tem know-how, né, nessa área, e a gente falou, pô, nosso business não é esse, então vamos trazer o parceiro ideal. Nesse processo de autoconvencimento, onde a gente estuda mercado, estuda a viabilidade do negócio, daquela operação e tudo mais, beleza, passamos, se convencemos. Cara, o negócio é um negócio que vai ter alto impacto, é um negócio que já existe em outros mercados, principalmente fora do país, né, de você ter aquela experiência que você está vivendo ali no restaurante, onde tem uma junção de gastronomia, cultura, moda, tal, e o cara desemboca ali na loja, faz o consumo. Você vê isso no Camp Nou, quando você vai, né, lá no estádio do Barcelona, ou você vai na Disney, ou você vai... O cara vive a experiência e no final de tudo ele passa numa lojinha ali, né, que pô, não tem como o cara não comprar. E a gente falou, cara, é isso, o modelo é esse, pelos custos envolvidos, o negócio é super viável. E, cara, depois do momento onde a gente se convence do negócio, acredita naquilo mesmo, aí o olho brilha. E aí você contamina qualquer um. Então, assim, no primeiro parceiro que a gente chamou, que foram os meninos da Wanted lá, né, o PP, o Thiago, o Luiz, o Tito, o Rodolfo, quando a gente juntou com a galera desse grupo aí e falou da ideia, eles falaram assim, cara, tamo dentro. Onde é que eu assino o contrato? E assim foi feito. A gente assinou, desenvolveu lá o projeto juntos, inaugurou a loja e foi um sucesso absoluto. Virou, de fato, um ponto turístico na cidade. Tanto o local que, né, acaba frequentando o lugar, quanto turistas também, pela rede hoteleira que tem ali na frente, o ônibus capixaba que para na alça de estacionamento, ele ali desce, né? 30, 40 turistas ali para nossa loja de uma vez. Então foi um negócio... Agora vamos visitar a loja da Origens, né? Já vai direto. Exatamente. E foi um negócio que, assim, a gente já acreditava e ele só se confirmou. Hoje é disparada a loja da Origens que tem maior visibilidade, que entrega mais resultado, de longe, né? E as pessoas se surpreendem quando a gente, achei que era só uma questão estratégica e tal. O posicionamento da marca, né? Para o posicionamento da marca foi incrível e também, em termos de fluxo, a gente pega a galera que está ali caminhando na praia, praticando um esporte, o movimento do restaurante, né? O ônibus capixaba que para ali na alça de estacionamento. Então, os diversos momentos do turista e do capixaba, né, que se passam por ali. A sua loucura se provou certa, né? Exatamente. E a gente veio replicando essa ideia em outros modelos, como foi no caso da Azurra também, né? Um destino turístico e muito frequentado pelos capixabas, né? Ali na Rota do Lagarto, em Pedra Azul, a cervejaria sensacional também, dispensa comentários.
e batendo um papo com eles lá numa oportunidade, a gente viu que cabia, né, também esse modelo colaborativo com a loja lá, onde a gente consegue entregar também valor para o parceiro que está com a gente também aproveita a credibilidade, o nome do parceiro, a gente fazendo a união de valores, de públicos. Eu acho que esse tipo de colaboração está muito em alta no mercado e a gente já vem surfando nessa onda já faz aí um bom tempo. Para a loja de Pedra Azul, tem alguma produtos específicos para lá, não? Tem produtos específicos, né? A gente tem ali uma linha... Eu mesmo tenho um boné, pô, da Azul, com Origens do lado e tudo mais. Tive lá a oportunidade com a Natália, com Bacana, Thales, Bruno, Ávila. E, cara, a gente tem uma linha, porque a gente estuda para cada região, para cada ponto nosso que a gente tem, a gente tenta entender qual que é o core business ali daquele negócio. Uhum. Né? Então, eu tô no K1, naturalmente eu tenho peças para prática de esporte, mais regata, mais bermuda de praia, é uma coisa mais pegada de praia mesmo. Eu tô lá em Pedra Azul, eu já tenho um gorro, eu já tenho mais moletons, eu já tenho né, os produtos em colaboração com a Azurra, né, um bonezinho, estampas que remetem à cervejaria, a Pedra Azul. Então, a gente tem esse percentual de customização para cada operação. Né? O que vocês mapeiam, por exemplo, em relação a essas lojas de conceito? Vocês mapeiam isso, por exemplo, no Espírito Santo, regiões que ainda continuam fazendo sentido de ter esse tipo de modelo, ou até mesmo fora do estado? O que vocês têm vislumbrado em relação a isso, por exemplo? Cara, então, o mercado multimarcas foi uma escola pra gente. Por quê? Eu cheguei em quase todos os municípios do Espírito Santo e eu cheguei em 16 estados no Brasil. Então a gente já tem um mapa de calor exatamente das regiões onde a gente tem o maior giro, que tem uma maior aceitação do produto, que até hoje tem uma procura gigante, né, do atacado. Pô, quando vocês vão voltar a vender e tal? Então isso foi uma escola pra gente. A gente tem um mapeamento do Espírito Santo e do Brasil inteiro, do índice de potencial de consumo de cada cidade do país, né? E qual, por exemplo, uma estratégia que a gente tem muito forte são do stand nos aeroportos. Qual que tem um fluxo bacana, né, acima de 10 milhões de passageiros anual, qual que tem o índice de potencial de consumo interessante para que a gente esteja ali naquele mercado, qual a região, o estado que tem o maior giro do nosso produto, que a gente já vendeu e já testou o produto ali. Então, dessa forma, a gente tem um ranqueamento das cidades que a gente vai atacar, né, com o nosso modelo, seja de franquia, de loja própria ou atacado que a gente vai voltar a trabalhar. A gente aqui, eu e o Gabriel, nós somos dois mineiros, né? Então, pelo que eu entendo, tem um potencial, por exemplo, em Belo Horizonte, aeroporto e tudo mais. Com certeza. Entendo que tem esse potencial de uma forma interessante. Mas um detalhe que você citou aí do modelo de negócio, e aí você recorrentemente tem falado, por exemplo, do público que vocês têm atingido, do perfil, enfim, do ranqueamento ali que vocês têm. Isso está muito ligado a essa análise dos dados do negócio, né? Sim. E aí entendo que algumas tecnologias que vocês implementaram recentemente, por conta do e-commerce e até mesmo do sistema de gestão que vocês têm, né, do ERP, ou até mesmo de um gerenciamento dos clientes, né, do CRM. Eu queria entender como que isso tem sido estratégico para vocês para gerar essa escala e quais são os desafios na hora, por exemplo, de um empreendedor que talvez está nos ouvindo, que quer gerar essa escala a partir da implementação de tecnologia em negócios que, via de regra, acabam sendo um pouco mais tradicionais, mas que podem ganhar a escala a partir dessa implementação adequada de determinadas ferramentas. Como que tem sido essa experiência para você e quais que são os desafios que você enxerga que você já conseguiu superar, mas que ainda tem outros desafios que talvez precisam ser ultrapassados também? Cara, então, a Origens, ela tem a tecnologia como meio e não como fim. Então, a gente sempre acreditou, principalmente na coleta de dados, né, que esses programas conseguem entregar para a gente, como você bem disse, o ERP, o CRM. Então, a gente tem os dados básicos do mercado, né, que seria... quanto que é o PA, peça por atendimento que eu tenho dentro de cada unidade que eu tenho, qual o nível de conversão que eu tenho, qual o fluxo que eu tenho dentro das minhas lojas, qual é o percentual de aproveitamento de cada vendedor para cada um desses itens. Ou seja, cada loja, cada vendedor, qual que é o ticket médio, qual que é o PA,
qual que é a conversão, qual o tempo médio de atendimento. Isso tudo através de ferramentas de CRM. Tem lá a lista da vez. O cara vai no tabletzinho lá, bota que está atendendo. Voltou do atendimento, ele volta para a fila. O programa já pergunta, você fez a venda, sim ou não? Sim. Ele já atrela a venda no ERP. Não. Aí ele me diz o motivo. O cliente estava dando só uma olhadinha. Não tinha o produto que o cliente queria. Não tinha o tamanho que o cara queria. Não tem o produto. Não tem. Então a gente entende o motivo da não compra. Isso ajuda a gente, por exemplo, a criar um mix de produtos para a próxima coleção que atenda aquele número de vendas não atendidas. Né? Então a tecnologia permite isso. A gente controlava tudo na planilhinha. Óbvio, no início é assim. Você vai ali na planilhinha, se for preciso, você vai ficar na porta ali com o contador vendo quantas pessoas entram na sua loja para entender o fluxo e tal. Então hoje com essa tecnologia a gente consegue entender assim, o cliente chega na loja, ele vai para o lado esquerdo ou para o lado direito? Para eu construir minha experiência dentro da loja, em termos de precificação, de produtos que tem que ter mais destaque, menos destaque, pro tipo de produto que eu tenho mais estoque, tudo através de dados, entendeu? Treinamentos para minha equipe, né? Qual é a pessoa que está tendo os melhores números aqui? Ela dá treinamento para os outros vendedores. Então a gente consegue ter uma gama de informação para tomada de decisão no ponto de venda, estrategicamente falando com a marca, muito grande. E hoje a gente tenta trazer parceiros que conseguem ter uma integração. Então nosso CRM tem integração com o nosso ERP, que tem integração com a nossa plataforma de e-commerce. Né? Então o nosso e-commerce, por exemplo, ele tem toda essa integração com nossos outros softwares e também tem integração para qualquer marketplace que eu quiser entrar hoje no Brasil. Né, que é outro canal que a gente está evoluindo dentro da Origens também, a participação em marketplace que tem um grande volume, um grande share de mercado, uma capilaridade bacana, consegue atingir mais pessoas, né, para pulverizar a marca no mercado. Então, acho que tecnologia, cara, é algo que é indispensável para o negócio. Né? Eu, vez ou outra, recebo o convite de alguns amigos, de pessoas próximas, me ajuda aqui, eu estou tendo dificuldade com isso, com aquilo. Aí quando você chega lá, fala assim, cara, você tem esse dado? Não. Você tem aquele? Não. Cara, você não vai conseguir ir para lugar nenhum desse jeito, porque você não consegue entender o que você precisa de otimizar, o que você precisa de melhorar para ter essa curva de evolução. Então você não vai conseguir melhorar o seu negócio se você não tiver dados. Senão vai ser um chutômetro, vai ser um achismo. Eu acho que o meu cliente não está comprando porque eu aumentei o preço, ou, sabe, ele não consegue medir a elasticidade do mercado, não consegue testar um outro produto no seu mix, porque ele não tem noção do porquê que ele está perdendo a venda, do porquê que, sabe, então acho que é imprescindível, principalmente agora, quando você percebe que são os detalhes que começam a fazer a diferença. Acho que cada vez mais a decisão fundamentada em fatos e dados, ela é relevante e estratégica para o negócio, né? Aquele cara que não está... a célebre frase, né? Sem dados você é somente uma pessoa com uma opinião. Você acha que... Você não tem uma comprovação aí do que os números estão dizendo. Sobre o e-commerce, pelo que eu entendi, está muito ligado à experiência, ao processo ali da compra, etc. Qual que é a relevância hoje dentro do negócio do e-commerce para vocês, assim? Qual que é, em termos de percentual de vendas, se for possível dizer? O e-commerce, ele, né, a gente entende que é um caminho sem volta. É algo que a marca nasceu. Quando ela nasceu lá, 13 anos atrás, a gente falava já em ser uma marca, né, majoritariamente trabalhando digital, no canal digital. Né? Só que na época não era tão difundida essa ideia, ainda estava ali no início daquela onda de varejo digital. A gente acabou seguindo outros caminhos. A nossa marca, ela, nos últimos anos, ela teve algo em torno de 5%, 8% do faturamento no digital. Depois da pandemia, isso passou a ser quase uns 12%, né, a 15%. A gente pretende chegar nos próximos anos até 40%. Perfeito. Né? É um canal que a gente tem apostado bastante, tem sido um aprendizado diário, porque é complexo, né? Você fazer um e-commerce de fato ser sustentável, porque muita gente pensa assim, não, é fácil, só criar um sitezinho ali, fazer uns impulsionamentos, um anúncio
Fala, cara, não, é muito estudo, né? Por trás disso, mais do que nunca, dados, né, de conversão, de custo de aquisição, funil de vendas, né, teste AB para cada tipo de anúncio. Então realmente e fora assim. Isso tem toda a perspectiva de logística também, né? De você garantir a questão logística, entrega, satisfação do cliente, experiência bacana, talvez como que isso vai chegar. O famoso omnichannel, né? O cara tem que viver a experiência no digital, assim como exatamente. Se ele estivesse indo numa loja. Né? Então, desde do marketing sensorial, né? Do cheirinho que a gente coloca nas lojas e na peça que que é vendida no e-commerce também. Né? A gente coloca, por exemplo, nossa lista de Spotify que toca na loja. A gente manda um código, um QR Code lá para o cara acessar as nossas músicas. Então, tudo aquilo que... O cara já abre a caixa escutando a playlist. Já, exatamente, tipo isso. Né? Então, a gente tenta entregar para o cara aquilo tudo que ele pode viver dentro numa experiência dentro da nossa loja. Pensado nos mínimos detalhes. Então, a gente tem aprendido muito. Temos apostado muito, investido muito no canal digital, né? E eu acredito, cara, que não tem, o mercado tradicional nunca vai acabar. Eu acho que essa questão da loja é tudo muito cíclico. Tanto é que hoje se consome, tá agora estampas psicodélicas, remetendo aos anos 90, né? Ao tropicalismo, a questão. Então, assim, as coisas voltam. Hoje em dia o cara, tá voltando a onda do vinil, já faz algum tempo, o cara quer escutar no vinil e tal. Então é muito cíclico, as pessoas gostam de viver experiência, gostam de tocar, gostam de lidar com outras pessoas. Então isso nunca vai morrer. Quem está falando que o mercado tradicional vai morrer, eu sinto dizer que está muito enganado. Né? Eu acho que é um complementar, não é ou, é e. Sim, né? Então você consegue de forma a trabalhar, né, os dois canais de forma concomitante, né? Rafael, ao longo dos últimos 5 anos, né, acho que um crescimento aí na média, pelas minhas contas aí, de 50% a 60%, né, seja em produção, ano passado vocês venderam 60 mil peças, e seja em faturamento também, vocês vêm crescendo aí substancialmente. O que a gente espera, o que vocês esperam, o que a gente vai ver da Origens aí para os próximos 5, 10 anos? Olha, o que vocês vão ver da Origens nos próximos anos é a continuidade desse crescimento, né? A Origens está com um plano de franquias agora bem engatilhado, né? Estudado no mínimo detalhe para que a gente ganhe o Brasil, né? E consiga trazer esse sentimento de pertencimento local em qualquer região onde a gente estiver, né? Então a Origens ela tem apostado nesse modelo de franquias, assim como a gente tem investido no e-commerce também para conseguir chegar lá na ponta diretamente ao consumidor. Temos hoje uma rede de 8 lojas próprias. Estamos inaugurando agora essa semana a unidade do aeroporto, né? Que é o nosso modelo, que é meninos dos olhos aí dessa fase de expansão, né, para outros aeroportos do Brasil, que a gente entende que as pessoas ou estão levando suas origens para os outros lugares ou voltando para suas origens. Então, contextualmente falando, faz muito sentido para aquela pessoa que não quer levar um chaveiro, um souvenir, né, mas sim algo que toque a pessoa, que consiga remeter ela àquela região, né, utilizando uma peça de uma grife, né, uma coleção pensada para aquela região. Né? Então, a gente vem tendo conversas com diversos fundos que têm acreditado no nosso negócio, né? A gente está com muita calma para dar os passos certos aí nesse novo ciclo de crescimento, né? Já tivemos contato, inclusive, com grandes empresas do próprio mercado, né? O mercado de M&A está muito aquecido, então você vê aí fusões que vêm acontecendo, aquisições que vêm acontecendo, e a gente tem estudado tanto a aquisição de algumas marcas regionais que tenham um perfil da Origens, que estão começando ali em suas regiões e podem ser um atalho para o nosso crescimento, assim como a gente também já conversou com possibilidades de grandes players do mercado que eram nossas referências, né, procurando a gente para conversar sobre essa possibilidade de sermos adquiridos. Né? Então, a gente está estudando, né, os melhores passos a se dar para a gente dar continuidade a essa escala e independente do caminho que a gente seguir, vocês vão ver a nossa
Origens aí ganhando voos mais altos. E pegando o gancho nisso aí, guardadas as devidas proporções, a sua trajetória empreendedora me lembra muito a do Rony Meisler, que ele identificou, poxa, ele queria vestir uma bermuda e Sim. aí não tinha uma bermuda descolada do jeito que ele queria, ele foi lá e fez uma bermuda, não sei se era uma bermuda, uma camisa, mas a partir daquilo ali ele viu uma oportunidade de se posicionar em relação a um nicho de mercado. E aí o resto é histórico. Você comentou sobre M&A, recentemente teve aí a aquisição da reserva pelo grupo Arezzo, né? Isso. E várias outras marcas. A gente já comentou que, por exemplo, no nosso primeiro episódio do podcast a gente recebeu o Jorginho da Borana. A gente comentou na época sobre a marca da Nativosa, que foi adquirida pela Soma, né? Pelo Grupo Soma. Então acho que esse mercado de fato ele está bastante aquecido e naturalmente eu tenho certeza que as origens vão ser levadas a voos muito mais altos e a gente assim espera, né? Com certeza. Inclusive, assim, a reserva, pô, é uma marca que a gente admira pra caramba. Eu lendo o livro, né, do Rony lá, o Rebeldes Têm Asas, é um livro que eu indico bastante para qualquer empreendedor de qualquer segmento, especialmente do varejo. E, cara, eu lendo a história dele, parecia que eu estava lendo a minha história, porque as histórias dessas marcas, principalmente desse lifestyle, que começa pequeno, né, pequenininha, vendendo para os amigos, para a família, elas são muito parecidas. O cara que começou no quintal de casa, ou na garagem de casa, ou no quarto do apartamento dele, né, e no nosso caso, pô, eu usava meu guarda-roupa para guardar as peças, depois eu tive que pegar o guarda-roupa da minha mãe, da minha irmã, até que elas falaram, não dá para você ficar mais aqui em casa não, me expulsaram de casa, né, e a gente vê uma similaridade muito grande, né, nessas histórias, e principalmente alguns valores que permeiam entre aqueles que alcançaram maior destaque, né, que é de fato, sem querer ser clichê aqui, né, mas a persistência, a resiliência, a forma como o brilho no olho contamina as outras pessoas que estão em volta, que passam a acreditar no seu projeto e fazer desse projeto um projeto ainda maior, é uma história muito parecida. E eu tive a oportunidade de uma vez, a gente é bem próximo do Marcos Boaz, né? Inclusive ele vai ser nosso garoto propaganda aí da campanha de Dia dos Pais. Bacana. Né, com os filhos dele. A gravação é hoje, inclusive. Eu vou sair daqui e estou indo para o ensaio fotográfico contra ele. Ele usando uma peça da Origens, né? Acho que era Trabalha e Confia, né? Que é um bordão que o Rafael Fornanetti da XP usa muito. E aí o Furla ligou pro Marcos e falou: cara, como é que eu acho essa camisa? Não sei, vou te passar o telefone do Rafa. Aí o Furla me ligou e falou: pô, gosto muito da sua marca, pô, me arruma essa camisa, não achei em loja nenhuma, não sei o que, eu peraí que eu dou um jeito e tal. Mandei produzir as peças para ele, mandei ele, pô, me conta um pouco da história da Origens, aí a gente, né, batendo aquele papo e tal. Aí falou: pô, cara, o Rony, bicho, pô, é amigo meu próximo e tal, e ele, pô, tá procurando sócio, empreendedor, pô, queria apresentar você pra ele. Eu falei: pô, pelo amor de Deus, a hora que você quiser e tal. Aí o Rony me manda uma mensagem. Bacana. Trocamos algumas mensagens ali no WhatsApp. E aí a gente marcou uma call, ficamos quase 2 horas ali numa call, né, trocando informação, contando a história da nossa marca para ele conhecer mais a fundo. Ele falou: pô, já admiro a marca de vocês, já tive a oportunidade de ir na loja de vocês, Alto Astral, né, sempre lá em cima e não sei o que e tudo mais. E conversamos sobre algumas possibilidades e tal. Logo depois veio a fusão, né, com a Arezzo, né, onde formou o grupo R&Co. E aí até a gente esfriou um pouco a conversa, porque imagino como não deve estar a loucura na vida dos caras lá. E, porra, graças a Deus os caras estão, né, decolando em termos de faturamento, em termos de resultado e tudo mais. Mas você vê mais uma vez como que essa questão das conexões, né, cara? Como você zelar pela relação com os parceiros e tudo mais, vai te levando naturalmente, sem você sabe, ficar criando aquela ponte e tudo mais, mas naturalmente ela acaba acontecendo. Literalmente, né? Trabalha e confia. Né? Literalmente. Rafa, cara, queria te agradecer por ter
compartilhado tantos insights aqui com a gente. Eu sou um dos fãzaços aí da marca, né? Eu utilizo como uniforme na minha empresa, pelo Líderes, como um consumidor do orgulho de ter se tornado um capixaba. Sim. E sem querer fazer jabá também, pode ficar à vontade. A sua empresa também foi uma das grandes responsáveis por mudar o mindset da gente lá dentro, em termos de dados, principalmente, né? Na época que vocês estavam prestando consultoria lá para a gente introduziu uma série de processos, né? Uma série de formas de analisar e de colher dados que até hoje ajudam a gente na tomada de decisões. Então, orgulho para nós. Já agradeço aí de antemão aí a toda a turma lá. E deixar aí, cara, desejar muito sucesso aí. A gente quer ver a origem de todos os aeroportos aí, em Minas, né, em Floripa, aí, cara, que vocês tenham muito sucesso. Tenho certeza que essa loucura que você tem que o empreendedor tem que ter, né, ela já está se mostrando, já se validou. Tenho certeza que o crescimento aí vai ser longevo e espero aí bastante sucesso para vocês. Obrigado, Gabriel. Desejo mesmo para vocês aí. Muito bom o bate-papo. Né? Tô bem à vontade aqui e agradeço a oportunidade de a gente contar um pouquinho da nossa história e, quem sabe, inspirar algumas pessoas, ajudar na prática, né? Para elas perceberem também que às vezes a gente olha de fora e fala assim, nossa, é tudo perfeito, é tudo legal, mas não, no meio disso tudo tem muito perrengue, tem muita resiliência, né? A gente começou lá atrás, botando as roupas da origem numa sacola, né, e para tirar pedido com lojista que a gente nem sabia, como vocês disseram, né, logo no início do programa, não era do mercado, então, não sabia como é que as coisas funcionavam, foi levando porrada que a gente vai aprendendo, né? Então, acho que o Rogério fala muito de uma frase que um dia é preciso parar de sonhar e de alguma forma partir, né, que é uma frase do Almir Klink, inclusive. E eu acredito muito nisso. Às vezes a gente sempre fica esperando a hora ideal das coisas, né? Mas às vezes é mais importante o timing do que você estar ali redondinho, com tudo muito bem pensado, planejado. Passou, a onda passou e você não pegou ela, né? Então acho que é um pouco desse recado que eu queria deixar para a turma aí. Perfeito, Rafael, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu, até a próxima. Um abraço, pessoal. Valeu, gente. Obrigado, Bruno.